Olá, sejam bem-vindos ao simpósio. Nosso módulo vai abordar a importância da evolução dos testes genéticos como ferramenta para a saúde e para a longevidade. Bom, tudo começou com o Projeto Genoma. No ano de 1990 tem início o Projeto Genoma e termina no ano de 2003, ou seja, 17 anos atrás. O Projeto Genoma fez o sequenciamento do ser humano, do genoma humano, e trouxe de benefício a gente saber que existem cerca de 25 mil genes no corpo humano, no ser humano. E esses genes, através de pesquisas que foram feitas e continuam sendo feitas e continuarão sendo feitas, nós vamos descobrir, a cada dia que passa, novas informações sobre a relação dos genes com as doenças, a relação dos genes com as características dos seres humanos, E isso torna a genética cada vez mais fascinante. A gente consegue, por exemplo, parar no tempo hoje e falar assim, não vou saber de mais nada, não quero saber de informação genética nenhuma. Daqui a um ano, a gente fala, agora, a partir de agora eu quero saber o que foi avançado, a gente vai ver quanta informação já foi pesquisada, foi disponibilizada e desenvolvida, Então é importantíssimo que os pesquisadores, sempre na área de genética, na questão de biologia molecular também, estejam sempre informados diariamente sobre as novas publicações científicas, novos achados, os artigos que possam vir realmente atender àquela expectativa dos exames genéticos, dos testes que estão sendo realizados. É realmente uma área fascinante e os projetos que estão sendo desenvolvidos a partir de 2003, eles estão assumindo uma velocidade impressionante. Hoje a gente já consegue fazer estudos sobre alteração de genes, a gente já consegue fazer estudos sobre correções de genes, sobre terapias gênicas, coisas que até antes do projeto Genoma era muito teoria, Hoje a gente já tem isso na prática. E a partir do momento que você consegue identificar quais genes são benéficos e quais genes não são benéficos para uma determinada pessoa, você consegue trabalhar isso individualmente, E um dos grandes benefícios que existem hoje no mercado são os testes genéticos, são os testes de suscetibilidade. Os testes de suscetibilidade, eles trazem informações detalhadas sobre os riscos que uma pessoa vai enfrentar, Muita gente tem medo de saber, eu tenho medo de saber quais tipos de câncer eu posso desenvolver ou não. Na verdade, é uma grande bobagem, porque se você sabe um risco que você vai ter de um determinado tipo de câncer, você pode desde já começar a trabalhar, fazer um tipo de tratamento preditivo, preventivo, fazer uma terapia para poder adequar o seu corpo a essa tendência. E também saber que se você tem um risco, por exemplo, de um câncer coloretal, por exemplo, que é muito comum, a pessoa pode fazer algumas mudanças na sua vida, principalmente nos seus hábitos alimentares, para que a pessoa não venha a desenvolver esse câncer coloretal e caso venha a desenvolver, tenha um menor impacto. Então é muito bom o teste genético, não como algo para assustar as pessoas, não, é algo para realmente contribuir para uma vida melhor, uma vida mais saudável e mais longa. E o teste genético é para isso, É para ajudar realmente nesse sentido. E uma grande importância é o quê? Os testes novos que são disponibilizados com as informações do que fazer, Porque até pouco tempo atrás o profissional de saúde não sabia como interpretar um relatório, Como que faço agora com o relatório. Então é importante sempre também escolher um teste que te dá um suporte, que vai dar um suporte para o profissional de saúde, falar assim, olha, você nesse paciente específico foi apresentado isso, você trabalha dessa forma, essa, se o profissional necessitar, E também venha com instruções do que o paciente deve evitar, o que ele deve adicionar no caso de uma dieta. Então, são testes que realmente te dão um suporte, não apenas te entregam os dados estatísticos, mas também te apresentam soluções, ideias, sugestões que possam te ajudar, O médico, é muito pouco tempo ele tem para atender cada paciente, São muitos pacientes, muitos casos e tal. Então, quanto mais sucinto e mais objetivo for o teste genético, melhor para o profissional, porque o profissional rapidamente vai poder entender, como se fosse um mapa realmente desse paciente, da história desse paciente, e falar, vamos atuar aqui, gerar um diagnóstico e poder iniciar todo um tratamento para trazer rapidamente benefícios para esse paciente. Bom, para entendermos sobre o que é o nosso DNA,
vamos falar sobre a célula. Dentro de cada célula animal, nós temos um núcleo, exato? Dentro desse núcleo da célula, existem 23 pares de cromossomos. São 22 cromossomos, mais um cromossomo que define a questão do sexo, né? Que é o 23º cromossomo. Então são 23 pares, eles são sempre em dois, né? Aqui eu criei uma amostra, uma maquetezinha de um cromossomo, tá? Exatamente, ele é todo enrolado, né? O cromossomo ele é todo enroladinho assim. Nós temos 23 pares de cromossomos, assim como vocês estão vendo, tá? Essas extremidades, que até deixei ela demarcadas aqui, representam os nossos telômeros. O que são os telômeros dos cromossomos? São as extremidades dos cromossomos que têm a finalidade de proteger o cromossomo, né? Tem a proteção do cromossomo contra a destruição deles, tá? E não somente a destruição, mas também, por exemplo, prevenindo eles de se conectarem a outros cromossomos, a outras partes. Então, o telômero ele exerce uma função fundamental na vida do cromossomo, tá? Então, muita gente fala assim, puxa, o que vem a ser um telômero maior, um telômero menor, né? Qual a relação disso com a longevidade? Bom, muito fácil de entender. Conforme vai havendo a duplicação dos cromossomos, né? A gente vai, a cada multiplicação celular, tal, divisão celular, vai criando um novo cromossomo. E a tendência é o quê? Dele ir a cada cromossomo novo e diminuindo o seu telômero, ficando cada vez menor, tá? Então, quando a pessoa atinge uma certa idade, os seus cromossomos já são duplicados, mas a parte dos telômeros é muito pequena. Então, o que ocorre é o quê? A morte celular com a maior frequência, né? Então, isso também possibilita o quê? O aparecimento de uma série de doenças, né? Da questão, não somente do envelhecimento da pele e tal, mas totalmente do envelhecimento do corpo humano dessa pessoa, tá? Então, a questão dos telômeros é fundamental para a gente entender o nível de envelhecimento dessa pessoa. Então, a gente consegue hoje analisar através do tamanho do telômero a questão do envelhecimento dessa pessoa. E os testes genéticos são ferramentas excelentes porque não somente ajudam a prever doenças, né? Aquela questão de você saber antecipadamente aquilo que pode acontecer com você e tal. Não. O teste genético, ele também te ajuda a entender os pormenores do teu corpo, como é que você funciona exatamente, né? A genética é um livro, assim, da minha época, quando eu era criança, no Brasil tinha aquelas listas telefônicas, né? Então é como se fossem centenas daqueles livros, listas telefônicas com aquelas informaçõezinhas. Olha, com você comer isso, vai acontecer isso. Se você tomar sol, vai acontecer isso. Ah, mas você é predisposto a ser um corredor. Você pode ser um excelente jogador de futebol. Você pode ser um empresário e tal. Tudo isso está escrito na tua genética. A genética diz exatamente tudo. E as predisposições, elas estão escondidinhas ali em nossos polimorfismos. Então, se você trabalha com essa questão dos polimorfismos, dessas variantes genéticas, você consegue estudar isso a fundo, você vai poder encontrar informações valiosíssimas para os seus pacientes, né? Então, a genética preditiva, juntamente com a genética preventiva, trabalham juntos, né? E esses testes genéticos que nós estamos apresentando, eles vão trazer essa luz, né? Vão servir como uma ferramenta excelente na predição e também na prevenção de doenças, né? E também, como eu falei, não é somente em coisas ruins, né? A genética também tem ali as informações positivas, aquilo que você tem que impulsionar na sua vida, aquilo que você tem que, sabendo que você tem uma vantagem específica naquela questão, você vai poder o quê? Usufruir melhor, tirar maior proveito daquilo que a genética está te beneficiando também, tá? E como é que nós fazemos para saber que uma pessoa tem uma alteração genética, que tem uma diferença no seu DNA? As formas mais estudadas são as mutações e os polimorfismos. Mas como sabemos que uma determinada alteração genética é uma mutação ou se uma determinada alteração genética é um polimorfismo? Bom, vamos entender a diferença entre mutação e polimorfismo. Mutação é quando essa alteração genética ocorre em menos do que 1% da população. Por exemplo, a anemia falciforme. Ela é um tanto rara e ocorre num número menor que 1% de uma população. Já o polimorfismo ocorre em números maiores do que 1%. Portanto, mutação é quando ocorre em menos do que 1%
e polimorfismo em mais de 1%. Tá? E como a gente entende o que é um polimorfismo? Existem 3 principais tipos de polimorfismos estudados. O mais estudado como principal biomarcador é o que nós chamamos de SNPs, com o código SNP. Significa polimorfismo de nucleotídeo único. Quando um dos pares de base, né, um nucleotídeo, tem uma alteração, né? Ele é alterado diferente. Por quê? Como é que isso funciona? Nós sabemos que na hélice do DNA, a dupla hélice, nós temos o quê? Estamos ali os pares de base, né, que é formado por 2 nucleotídeos, e esperamos que a cada adenina nós tenhamos uma timina. Então a cada A nós vamos ter um T, a cada C nós vamos ter um G, né? Então a cada citosina vamos ter uma guanina, a cada adenina nós vamos ter uma timina, né? AT-CG. Tá? Então é isso que se espera, tá? Essa correlação. Porém, geralmente, isso é estatístico, tá? A cada 1000 pares de base, então um AT é um par de base, né? Então a cada 1000 pares de base ocorre um polimorfismo. O que vem a ser exatamente isso? É quando a gente está esperando que numa adenina a gente tem uma correspondência de uma timina, não, ali vai ter uma correspondência, por exemplo, de uma guanina, de uma citosina, ou até mesmo de uma própria adenina. Ou seja, isso não é esperado, é que não houve uma correção e essa correção foi passada adiante, tá? Não houve a correção, esse erro, aliás, foi passado adiante. Então, quando apresenta esse tipo de erro, né, essa alteração genética, nós chamamos de polimorfismo. E o que isso representa no final da história? Bom, nós sabemos que no nosso DNA existem os códigos para a produção das proteínas, né? No final, depois da transcrição, depois da tradução, nós vamos ter proteínas produzidas, né? Que são baseadas no quê? Na instrução que nosso DNA tem de como elas devem ser produzidas, como elas vão reagir, né? E se está perfeito, nosso DNA está perfeito, nós esperamos o quê? Uma proteína perfeita, né? Uma proteína feita de acordo com a instrução. Porém, quando ocorre um polimorfismo, a produção dessa proteína pode ser defeituosa. Às vezes para bem, tá? E geralmente não tão bem, né? Então, geralmente essa alteração pode causar danos na saúde, pode fazer alterações na questão metabólica, na questão de um receptor, por exemplo, ele pode ter dificuldades para receber um substrato. Existem características e características, né? Geralmente, os polimorfismos não correspondem a grandes alterações, tá? Isso estatisticamente falando, porém, um grande número de polimorfismos estudados, principalmente que os testes genéticos analisam, eles indicam o quê? A suscetibilidade para doenças, né? Por exemplo, uma alteração de um polimorfismo pode indicar que a pessoa vai ter um nível maior de homocisteína. Isso é um exemplo, tá? Pode também indicar que a pessoa tem uma tendência maior para um câncer, tá? Que ela vai ter uma dificuldade maior ou menor de processar determinados tipos de alimentos, né? Na questão da gordura, se a dieta vai funcionar para essa pessoa melhor ou pior, tudo isso pode estar estabelecido em nossos polimorfismos, tá? Que a gente apresenta em nosso corpo, tá? Uma pessoa pode apresentar diversos. Então, quando a gente faz uma análise genética, a gente tem um relatório de suscetibilidade genética, vão haver várias alterações. O importante é que o profissional de saúde, ele foque inicialmente naquilo que o paciente precisa, para aquilo que o paciente procurou o profissional, né? Então, por exemplo, se a questão é da nutrição, vamos focar nos polimorfismos relacionados com a parte nutricional, inicialmente, e depois vamos trabalhando cada tipo de problema apresentado individualmente, né? Porque o que acontece? Os painéis hoje são muito completos, né? Eles trazem umas informações muito abrangentes, não somente sobre a questão nutricional, mas a questão das doenças autoimunes, sobre a questão metabólica, a questão de neoplasias, etc. Então a gente consegue fazer uma abordagem individualizada, analisando um relatório de suscetibilidade genética com bastante clareza. Isso é bastante interessante de ser trabalhado. Mas o importante é o quê? Principalmente focar naquele objetivo do paciente, né, ou naquela necessidade que o profissional de saúde observar inicialmente, né, no primeiro momento, através de um exame bioquímico ou através de uma própria anamnese, que ele possa focar primeiramente naquele resultado genético em questão, e que depois possa ser feito outro tipo de análise mais aprofundada, né? Os polimorfismos, eles exercem grande influência na pessoa, mas obviamente que tudo isso está relacionado com a expressão do gene ou não expressão, tá? Então, por exemplo, se um polimorfismo dentro de um gene que não está sendo expresso, que o gene está desativado, obviamente que esse polimorfismo não vai causar nenhum efeito de imediato. Obviamente que se esse gene tiver uma ativação, se o gene for ativado, aí sim,
esse polimorfismo vai também ser ativado. Tá? Então, em toda essa questão, também a gente tem a questão da epigenética, né? Também da pessoa, o ambiente, as influências que influenciam no ambiente, né? da pessoa, os costumes, os hábitos de vida, tudo isso tem um impacto muito forte também naquela predestinação daquele polimorfismo. Tá? Não podemos esquecer também a questão da importância da nutrição na metilação. A metilação é aquilo que pode alterar o efeito da genética no indivíduo. Tá? A gente não sabe, não percebe, né? Mas a gente tem um efeito imenso de metilação o tempo todo em nossos corpos. Né? Nós estamos vivendo de metilação. Então a metilação boa, ela pode interferir de uma maneira incrível num polimorfismo que vem a causar um dano nessa pessoa. Tá? Então, tudo isso tem que ser analisado. Nós temos como analisar tanto a questão da metilação, tanto a questão dos telômeros, toda a questão dos polimorfismos de risco e os polimorfismos benéficos também. Né? Na questão da nutrição, na questão dos esportes, a gente trabalha muito com essa questão dos polimorfismos que são bons também. Inclusive existem polimorfismos bons na questão da oncologia também, que são os polimorfismos que vão proteger a pessoa no desenvolvimento de determinadas neoplasias. Então isso também é algo que a gente tem que trabalhar, estudar, também levar bastante a sério. Né? Então essa questão dos SNPs, dos polimorfismos, é algo que, diríamos, é o cérebro principal dos relatórios de suscetibilidade genética. Né? Obviamente que se um profissional detecta, olha, realmente tem um risco maior de uma doença genética num gene específico, o que a gente faz? Obviamente, aí a gente faz uma análise específica daquele gene ou daquele conjunto de genes, né, que poderiam estar causando ou irão causar determinada doença. É uma análise mais específica de um gene, né? Mas a análise de suscetibilidade, ela é um panorama geral, super útil, super importante para determinar informações fundamentais daquela pessoa. A gente consegue conhecer realmente a fundo aquele indivíduo, aquele paciente, saber da questão como funciona a detoxificação daquela pessoa, a questão do estresse oxidativo, a questão da produção de energia mitocondrial, a questão de suscetibilidade a doenças neurodegenerativas, né? Porque muita gente fala assim, puxa, eu tive um familiar, um pai, uma mãe, um avô que teve Alzheimer, mal de Alzheimer. E isso quer dizer que eu vou ter também? Não necessariamente. Tá? A genética é forte, ela exerce uma influência muito grande em relação às doenças dos nossos pais, avós, para que a gente possa ter as mesmas doenças, sim. Porém, isso é uma combinação, porque nós sabemos que nos nossos cromossomos nós herdamos um lado de uma mãe e o lado do pai, certo? Então é uma combinação de informações, assim como os nossos polimorfismos também, é uma combinação de informações, né? Então, da maneira como eles estão ali sorteados, digamos assim, apresentados, que vão indicar realmente o nosso risco. Por exemplo, eu conheço pacientes que tiveram os avós, né? Os avós que tiveram esclerose lateral amiotrófica, o pai também, só que esse paciente, esse neto, né, não teve nenhuma manifestação e nem possui o polimorfismos que aumentam esse risco para ele, tá? Então, quer dizer, é muito relativo, mas a genética, esse estudo de genética permite você conhecer essa questão, né? E na parte nutricional é fantástico também, porque você consegue identificar qual o melhor tipo de dieta para cada pessoa, como cada uma reagir a essa dieta, e também a questão dos fármacos, que eu vou falar um pouco mais adiante também. Então tudo isso é possível de se conhecer através da nossa genética, é possível saber através do nosso estudo, né, de polimorfismos, e os testes genéticos vão vir cada vez mais fortes com a finalidade de ajudar como ferramentas para o profissional de saúde identificar as suscetibilidades, as características e as necessidades de cada um, né? Por que tem essa diferença de suscetibilidade, características e necessidades? Por quê? Porque suscetibilidade é alguma coisa para acontecer com a pessoa, né? Ou seja, um risco, uma doença, né? Uma coisa que a pessoa está suscetível de acontecer com ela. Uma característica é uma cor de olho, por exemplo, uma característica de uma personalidade um pouco mais agressiva, né? De uma extroversão, isso é uma característica. E necessidade é uma necessidade de um nutriente, de um suplemento, por exemplo,
cada pessoa tem uma necessidade específica, né? Pode ser um conjunto de nutrientes ou não, né? Isso tudo é também determinado pela genética. Mas, quando a gente recebe, por exemplo, um relatório de painel de vitaminas e nutrientes, a gente vê ali, a pessoa tem realmente uma necessidade elevada de vitamina D. O que a gente tem que fazer? Aumentar a dose, prescrever a vitamina D para essa pessoa? Não. A gente vai fazer o quê? Um comparativo com o exame bioquímico. Vamos analisar os índices séricos da vitamina D nessa pessoa, o nível sérico, e a partir de então a gente vai poder determinar se esse paciente precisa ou não de uma suplementação naquele momento de vitamina D. Provavelmente sim, tá? Então a genética, o teste preditivo, ele traz a informação bastante precisa, tá? Mas de repente a pessoa já está tomando uma suplementação, ou toma muito sol, ela não está necessitando naquele momento, mas a tendência genética dela, a vitamina D, é de que ela venha realmente a necessitar, tá? Então isso também ocorre mesmo com a questão da vitamina B12. A gente tem feito um trabalho também muito sério com pacientes de espectro, né, do transtorno do espectro de autismo, e a análise desse índice de vitamina B12 é fundamental. Então, pela genética a gente também consegue determinar esses valores, né? E assim, a genética ela é tão ampla que recentemente foram disponibilizadas informações, inclusive nos painéis, sobre microbioma, né? A gente sabe que a análise do microbioma ele exige alguns cuidados específicos, né, como procedimentos de análise, só que hoje a genética já permite também saber quais pessoas, né, como as pessoas terão o seu gênero, né, espécies e filos individualmente, né? Como cada pessoa vai ter a sua flora, como vai ser determinada essa questão do microbioma. Hoje em dia já é possível fazer um estudo pela genética, a gente já consegue pela genética identificar quais gêneros são aqueles mais abundantes naquela pessoa, quais gêneros, filos e espécies são mais abundantes. Isso vem bastante coincidir com os exames feitos do microbioma, né? E assim por diante. A gente tem várias maneiras hoje de estudar esses polimorfismos, essas mutações, existem metodologias diferentes. A gente utiliza uma metodologia, uma das mais avançadas hoje no mundo, né, que é a análise do genoma completo, né, que é o sequenciamento do genoma completo. Isso é uma coisa que tem trazido respostas assim fenomenais, né? É algo incrível. E a gente recomenda que as pessoas que já fizeram testes genéticos anteriormente, já tiveram alguns resultados, que venham fazer novamente os testes novos, mais modernos, e porque vão ver realmente grandes diferenças, vão ver complementações muito grandes no seu DNA, tá? Porque cada dia que passa, novas pesquisas são lançadas, novas publicações também são disponibilizadas, e nessas publicações existem grandes informações preciosas sobre genética, né? Então, a importância também de se fazer um teste de DNA dinâmico, ou seja, um teste que é atualizado diariamente ou semanalmente, é importante, porque por ano são lançadas 2,5 milhões de publicações científicas, então o teste tem que estar sempre sendo atualizado, né? É muito importante isso. Então, tem uma série de fatores que os testes preditivos, os testes genéticos, vão estar contribuindo. E são ferramentas maravilhosas, né? A gente encontra muitos profissionais de saúde que não sabem como interpretar os testes genéticos. Por quê? Porque a maioria dos testes genéticos, eles chegam sem a instrução do que fazer, né? Por exemplo, muita gente entra em contato comigo e fala assim, puxa, eu fiz o exoma, e agora o que eu faço com isso? Eu falo, puxa, qual é o motivo, né? Para que foi pedido o exoma, primeiro caso, né? Para que foi pedido esse exame? E fora isso, quem é o médico que te atende? O que o médico te falou? Fala, puxa, mas o médico também não está conseguindo interpretar. Não, porque são testes muito específicos na área de genética. Você precisa de um geneticista especializado em fazer aquela interpretação e provavelmente uma ferramenta de bioinformática para fazer a leitura. A diferença dos testes genéticos, né, preditivos, é que ele já vai te informar exatamente aquilo que você quer ver, né? A informação que você está buscando, né? Então você vai ter que fazer uma alta interpretação técnica, porque nem cabe isso ao profissional de saúde
que solicitou esse teste. Ele precisa ter a informação já mastigada, né, já feito o desmembramento dessa informação, indicando aquilo que o paciente possui, né, de tendência, o que pode ser feito, né, o que evitar. Então isso faz parte de um bom teste genético. Um bom teste genético é aquele que vai não somente te mostrar os riscos, mas também vai te dar a informação do que fazer com aquela informação, né, o que você vai fazer com aquele resultado. Então esse é um grande diferencial que tem que ser procurado num teste genético também. E outra informação também é a quantidade de marcadores genéticos, a quantidade de genes que são trabalhados, né? A saúde é muito sensível, é um assunto muito delicado. Como eu estava explicando, são 25 mil genes, né, no genoma humano, né? Então, quanto maior quantidade de genes que esse teste genético puder fornecer, a maior quantidade de polimorfismos que estiver presente nesse teste genético, mais preciso vai ser esse teste, né? Por exemplo, a questão do câncer de mama, né? Se analisa principalmente dois genes, né? O BRCA1, BRCA2, o BRCA1, BRCA2, mas tem outros genes também envolvidos na questão do câncer de mama. Vários genes que estão sendo estudados, por exemplo, o CASP8, por exemplo, é um gene muito trabalhado também na questão do câncer de mama, que é muitas vezes deixado de lado porque o foco da maioria dos testes genéticos são apenas esses dois genes, né? E muitos testes, eles analisam 1 ou 2 ou 3 ou 10 polimorfismos apenas, o que é muito pouco, né? A genética, ela te permite hoje, com a evolução da ciência, da quantidade de publicações científicas novas que estão sendo disponibilizadas a cada dia, né? Por ano são mais de 2,5 milhões de publicações científicas disponibilizadas no mundo, né? No meio científico. Então, essas informações precisam ser utilizadas, catalogadas e serem disponibilizadas para o médico e para o paciente. Então, se você pegar um teste genético que vai ter, sei lá, 100 polimorfismos, 200 polimorfismos, por uma questão ampla, né, uma questão de câncer, por exemplo, infelizmente esse teste genético pode não te dar a informação que você precisa para o seu paciente. Ainda mais se você tratar da análise da suscetibilidade, né? Então, é muito delicado. O que nós temos hoje a nosso favor é a tecnologia, a quantidade de ferramentas que hoje existe é grande, porém, nós temos que utilizar ferramentas que vão trabalhar com a maior quantidade de informações, né? Não adianta a gente trabalhar com um gene aqui, outro gene, um marcador aqui, um marcador ali. A informação precisa ser trabalhada de uma forma bem ampla. Então, quanto mais marcadores genéticos, mais informações nós tivermos, o resultado vai ser mais preciso, né? Isso é uma questão fundamental. E existem outras questões também nos testes genéticos que têm que ser observadas também. Por exemplo, por que muitas pessoas fazem um teste, por exemplo, com a 23andMe, fazem uma análise de microarray com eles? Porque deixa eu só colocar uma coisa. A 23andMe é uma empresa de genealogia, né? Começou a fazer testes para a questão de identificar antepassados, né, ancestralidade, saber a origem de cada pessoa. É muito legal, é uma área legal, mas esse resultado serve para quê? Absolutamente para nada, né? E as pessoas que fizeram os testes da 23andMe, elas têm um resultado com elas, desse sistema de leitura, que é o microarray, que chama-se raw data, são os dados brutos, e não sabem o que fazer com esses dados brutos, né? E existe uma oferta muito grande, principalmente nos Estados Unidos, de várias empresas que falam: a gente faz a leitura desse teu raw data, você paga aqui um valor, nós fazemos a leitura desse raw data. Infelizmente, a grande maioria dessas empresas são realmente play, né? Então, jogos não servem para absolutamente nada, não pode se dar credibilidade a maioria dessas empresas que existem, né? Então, a gente toma muito cuidado, principalmente quando você está numa rede social, você está num Facebook, em qualquer lugar, você vai ver às vezes um anúncio: passe seus dados aqui do 23andMe para nós, faça isso. Não passe. Primeiro, porque são os dados genéticos do seu paciente, são dados genéticos seus, propriedade sua, tá? Então não é para qualquer um que você vai entregar esses dados. Tem que saber também o que vai ser feito com esses teus dados genéticos, né? Por exemplo, a FullDNA, o que ela faz? Ela trabalha com os códigos do paciente. Então ela não cruza o código com o nome na hora de ir para o laboratório. Então, assim, a chance desse dado cair na mão de um hacker e ser utilizado para alguma coisa é zero, não existe. Então tem que saber exatamente o que vai acontecer com os seus dados genéticos, né? Agora a FullDNA permite também, é muito interessante saber isso, utilizar esses dados que foram feitos
numa extração de genealogia da Ancestry ou da 23andMe para dentro do seu algoritmo e permite também extrair relatórios de saúde, relatórios de predisposição a doenças, utilizando esses dados de uma maneira muito séria, muito competente, né? Então, é algo para ser bastante analisado também e cuidado. Outra coisa legal também é que os testes genéticos eles vêm possibilitando informações não somente na área de doenças de oncologia, doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, mas também na parte psicocomportamental, na parte psicológica. Está crescendo muito nos últimos anos, vem crescendo a quantidade de pesquisas científicas relacionadas aos marcadores ligados com a parte psicológica, né? Não somente como depressão, ansiedade, não, mas também com traços da personalidade do indivíduo, tá? Isso é uma área que tem crescido muito, é fantástico, é uma coisa incrível. Você consegue determinar muitas vezes por que aquele indivíduo ele está mais suscetível a uma crise no relacionamento, a um problema no trabalho e tal. Por quê? É possível já analisar hoje marcadores que já dão aquela instrução sobre como vai ser o lado da personalidade do indivíduo. Obviamente que a criação, né, o que o indivíduo passou na infância, no decorrer da vida, né, a situação do meio ambiente, influenciam muito também no que é a pessoa. Mas a genética tem uma função muito grande nisso. Ela exerce um poder muito forte na personalidade do indivíduo. Isso é muito legal também de saber. E a outra parte também da genética preventiva, que a gente fala, é a questão da farmacogenética. É um campo que tem crescido muito no mundo inteiro. A própria 23andMe, ela tem feito alguns investimentos grandes nos Estados Unidos na parte de fármacos, né, a parte de projetos com laboratórios farmacêuticos. Por quê? Porque é um segmento fantástico. A gente consegue, através da farmacogenética, identificar quais medicamentos reagem melhor ou pior para uma pessoa, né? Como cada pessoa vai reagir a um determinado fármaco, né? Se o metabolismo vai ser mais acelerado, mais rápido, mais lento, normal, a gente consegue saber já através da genética, em todas as áreas da farmacogenética, né? Por exemplo, se pegar um fármaco específico de câncer, para oncologia, você vai saber como aquele fármaco, como aquele medicamento vai reagir numa determinada pessoa de acordo com o polimorfismo daquela pessoa, de acordo com o alelo de risco, o alelo comum daquela pessoa. Então a gente consegue já identificar como cada pessoa reage a cada medicamento. Meu caso, por exemplo, eu reajo muito mal ao paracetamol, né, que é o Tilenol. Então por que isso? Porque na minha genética ele diz que eu posso ter as reações tais com o uso do paracetamol, né? E legal falar que no ano passado, ano de 2019, o FDA americano, né, que é o órgão regulador dos remédios da saúde americana, eles divulgaram uma lista já com a instrução para a bula de mais de 200 fármacos à venda nos Estados Unidos, né? E essa instrução nova, ele falou que pacientes com o gene específico, né, com aquele polimorfismo tal, tem uma reação a esse remédio dessa forma, tal. Pacientes com essa, outra, tal. Então já dá informação de como cada paciente vai reagir de acordo com a genética. Isso é uma tendência, é uma realidade. Em breve já o mundo inteiro vai estar adotando na bula essa questão da genética. Então quanto mais que vocês puderem se atualizar nessa questão das genéticas, né, se familiarizar com os painéis genéticos, com os testes genéticos que existem, vai ser muito interessante, que vocês vão precisar, com certeza, isso em pouco tempo também, na sua clínica. E a questão da nutrição também, né? Vou dar só uma pincelada nessa questão da nutrição. A nutrição, ela é fundamental a gente entender que ela trabalha junto com a genética, tá? Por quê? Porque a nutrição, não somente ela vai poder te dar uma vida mais saudável, né? E também vai poder trabalhar com a questão da metilação. A gente precisa muito da metilação. Por quê? Porque a metilação é aquilo que pode ser alterado, entre aspas, dentro da nossa genética, né? Nosso DNA não vai alterar, tá? Raramente nosso DNA vai ter algum tipo de alteração no decorrer da nossa vida, tá? Mas a metilação, ela pode fazer o quê? Pode fazer com que aqueles genes que são prejudiciais para você, eles possam estarem desligados, né? Ou aqueles genes que são benéficos fiquem ativados, né? Isso tudo depende
do fenômeno chamado metilação. E a metilação, ela é fundamental na nossa vida. Então, aquilo que você obtém na metilação, grande parte vem através da alimentação. Então, a nutrição e a genética caminham juntos, tem uma grande influência. Tá? Então, é importantíssimo ter um acompanhamento nutricional, ter um acompanhamento genético nutricional para poder melhorar a expectativa de vida, a qualidade de vida, né? Toda essa questão da longevidade que está relacionada com a nutrição, né? E a parte hormonal também. A questão de hormônios é muito sério, porque a genética ela já te dá toda a indicação de como o teu corpo reage com a questão do metabolismo, né? Então, através do metabolismo, da análise do nosso metabolismo individualmente, a gente consegue modular essa questão metabólica, né? E assim você consegue prevenir uma série de doenças, adiar o aparecimento de uma série de doenças também, né? E assim por diante. A gente foi entrar na questão também das doenças imunológicas, doenças autoimunes. Os painéis genéticos hoje já te trazem uma série de informações valiosíssimas sobre a questão das doenças autoimunes, sobre a questão da inflamação. Isso é muito importante, inclusive agora na questão do coronavírus. Também é muito bom a pessoa saber como ela se encontra na questão da inflamação, se ela é mais predisposta a ter uma inflamação pior ou melhor, e assim por diante. Então a gente consegue hoje entender muito bem como cada pessoa funciona e adotar a partir dessas informações um estilo de vida melhor. Estilo de vida melhor, uma maneira de entender melhor como cada medicamento reage pra gente, como a gente se comportar no dia a dia, como a gente ter tolerância com as pessoas também, entendendo que a parte genética dela também influencia muito no comportamento, na personalidade. Então a genética, ela, após 2003, né, que foi o final do projeto Genoma, ela sofreu uma série de mudanças e vem trazendo a cada dia novas pesquisas, novas informações, né? E é muito legal, é uma área fascinante, é uma área que a gente faz o nosso trabalho com muita alegria, porque a gente vê as mudanças que através do estudo da genética, causam na vida de cada uma das pessoas, né? Então, sejam bem-vindos a esse mundo maravilhoso da genética, sabe? E sempre continue nessa pesquisa, porque nosso objetivo é trazer mais saúde e mais longevidade para as pessoas.